Amados irmãos e irmãs, este é o segundo vídeo, cujo título dessa pregação e ensinamento é a mentira. Estamos falando sobre este mal terrível que corrompe e destrói a humanidade inteira. E não é de agora, já desde o passado. Começou com Satanás, que semeou no coração da mulher e a mulher no coração do homem, e os dois tiveram que ser expulsos do jardim do Éden por causa da mentira do Satanás. Da mentira. Gerou uma desobediência. Sim. Então, primeiro pecado, o demônio semeou a mentira na mulher, a mulher semeou no homem, porque ele estava junto com ela quando comeu o fruto proibido, que Deus proibiu, daquela árvore, e entrou então o pecado da desobediência, porque Deus tinha dado um mandamento, uma ordem. É como se tivesse colocado uma placa, proibido tocar, proibido pegar. Mas a placa não existia, era invisível, estava no coração, gravado no coração deles. Estava essa proibição, então eles desobedeceram. Mas antes de desobedecer, foram enganados pelo diabo, que semeou a mentira. Então, veio do diabo primeiro a soberba, que ele semeia no coração de todo ser humano. Semeia a soberba, o orgulho. E também semeia a mentira. Por isso que Jesus disse que o diabo ele é o pai da mentira. Sim, lá quando Jesus exercia o seu ministério, e veio à terra, foi isso que ele disse aos fariseus e diante do povo, que o diabo é o pai da mentira. Por que pai da mentira? Porque nasceu com ele. Então semeou no coração da mulher. A mulher estava com a fruta já na mão e ela experimentou. Comeu. A fruta era muito, diz a palavra de Deus, que era muito bonita, muito linda aquela fruta. O cheiro, a cor, uma das frutas mais bonitas e belas que estava no meio do jardim. Uma tentação, uma prova, estava ali. Deus colocou aquela prova. A mulher comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. O que aconteceu? Depois, quando eles comeram, eles se sentiram diferentes. Alguma coisa aconteceu. Eles perceberam que estavam nus, sentiram medo e vergonha. E procuraram se cobrir com figueira, folhas, tamparam nudez e se esconder quando Deus, diz a palavra de Deus, ele veio e começou a passear no jardim para conversar com o homem e com a mulher. Então, o homem e a mulher, eles tinham essa comunhão. Deus, ele não era invisível ao homem e à mulher, porque eles eram totalmente inocentes e era assim, o começo foi assim. Então, eles podiam ver com os próprios olhos, mas escutaram os passos de Deus vindo. No jardim eles se esconderam, diz a palavra de Deus. Então, Deus chamou Adão, chamou pelo nome dele, né? Eva, onde vocês estão? Eles ficaram com medo e disseram, nós nos escondemos quando ouvimos os teus passos. Então Deus disse, por que vocês se esconderam? O que aconteceu? Por acaso vocês comeram do fruto que eu proibi que vocês comessem? Então o homem disse, sim, eu comi. A mulher colheu o fruto e ela deu a mim e eu comi. Nós comemos do fruto que o Senhor proibiu. Deus disse à mulher, por que você fez isso? Ela disse, a serpente me enganou. A serpente, irmãos, Satanás. O Satanás, o espírito me enganou. Ele disse que nossos olhos se abririam, mas a gente não morreria. Então, a mulher acreditou no adversário e deixou de acreditar em Deus. Deus deu uma proibição. Deus, a palavra de Deus, a verdade. E ela se deixou iludir e acreditou na mentira do Satanás. Então, os olhos se abriram mesmo e eles passaram a conhecer o que é bom e o que é mal. Já não eram mais inocentes. Então, Deus disse à serpente, ao Satanás, lançou uma maldição sobre Satanás. Agora vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre tua descendência dela. Você rastejará no chão, comerá o pó, ferirá o calcanhar
dela, mas ela te esmagará a cabeça com os pés. E disse à mulher: por que você fez isso? Desobedeceu, se deixou iludir pela serpente. Vou multiplicar as dores do teu parto. E disse ao homem: por que você ouviu a sua mulher? Agora você terá que comer o pão com o duro trabalho do suor do teu rosto. Vai ter que trabalhar na terra. Vai ter que trabalhar para poder comer. Por isso, a terra toda agora fica amaldiçoada por causa de vocês. Produzirá espinhos e abrolhos. E vocês terão que trabalhar com esforço, sacrifício. Vocês tinham tudo de graça, sem precisar trabalhar. Mas agora vocês terão que ser expulsos desse lugar. Então Deus, ele expulsou o homem e a mulher. Ele os tirou do jardim do Éden, daquele lugar bonito que ele fez para eles. Primeiro o homem, primeira mulher que Deus criou na face da terra. Não tinha outros e ninguém que Deus tinha criado. Criou o homem e a mulher, os dois primeiros. E os removeu do paraíso terrestre. Mas tinha uma árvore lá que produzia frutos que, se eles comessem, viveriam para sempre. Eles não podiam comer daquele fruto de jeito nenhum. Então, Deus colocou anjos, que chama de querubins, com espada reluzente, para guardar aquele caminho, a fim de que eles não voltassem e comessem do fruto da árvore da vida que estava lá. Porque comendo daquele fruto, da árvore da vida, eles não morreriam mais. Veja que mistério, que interessante essa parte. Fruto da árvore da vida. Então, ele tinha aqueles anjos guardando aquela região, aquele lugar. E eles foram expulsos dali. Irmãos e irmãs, o que aconteceu? O pecado da desobediência. O pecado, a iniquidade da mentira do demônio. Foi semeado no coração da mulher. E contaminaram eles. Agora, eles estão sujeitos a morrer. E Deus declarou: tu és pó e ao pó há de voltar. Agora, Adão conhece Eva, a sua mulher, isto é, eles se relacionam e acabam gerando um filho, ao qual dão o nome de Caim. O primeiro filho, Caim. Depois, eles geraram de novo, ela gerou de novo e teve outro filho que se chamou Abel. Aí tem a história desses dois irmãos. O que vai acontecer? O Caim vai desagradar a Deus, ele vai desagradar totalmente a Deus. Mas o Abel vai andar no caminho de Deus. Então, o primeiro, primogênito, Caim, vai se desviar da rota. Ele não vai guardar os mandamentos de Deus. Vai se tornar um homem mau, infelizmente. Mas Abel, ele vai se tornar um homem bom, um homem fiel. E Caim se torna um agricultor. E Abel, um pastor, criador de ovelhas, de cabritos. O que vai acontecer, que o sacrifício que Caim vai oferecer a Deus é um sacrifício não aceito. Por que não aceito? Porque ele andava em maus caminhos. E Deus estava observando os caminhos que ele andava. Não fazia o que era bom. Mas Abel era um homem justo, um homem fiel, um homem que temia a Deus, respeitava a Deus, seu nome, sua palavra. E oferecia dos animais, as primícias, das primeiras crias dos animais, ofereciam holocausto a Deus. Então Deus se agradava dos sacrifícios de Abel, mas não aceitava o de Caim por causa do mau caminho que ele andava. Ele ficou irado, ficou irritado por causa disso, ficou com inveja, com ciúme do irmão. Aconteceu que, como o espírito do mal estava influenciando ele, pois ele andava nas trevas, Caim estava andando nas trevas, ele mentiu. Preste bem atenção, é o tema dessa pregação que nós estamos fazendo. A mentira. Ele mentiu a Abel. Ele disse: meu irmão, eu tenho algo para mostrar para você no campo. Vamos até lá. Mentiu.
mentiu, estava enganando o irmão, fazendo o papel de Satanás. E chegando lá, ele fez uma armadilha e matou o irmão. Matou o irmão. Amados irmãos e irmãs, antes dele cometer esse homicídio, ele mentiu. Você está entendendo? Que o pecado da mentira veio antes. O que ele disse a Abel? Vamos ao campo, eu tenho algo para mostrar a você. Ele mentiu, porque se ele dissesse a verdade, vamos ao campo, eu vou matar você, é claro que o irmão não iria. Então ele pregou uma mentira para poder enganar e matar o irmão a sangue frio, por traição. Depois ele vai receber um castigo de Deus, o Caim, por causa da morte de Abel. E aí a história continua, a história da Bíblia. Mas vamos ficar com esse mau exemplo para que a gente possa se edificar na fé. Veja, que esse pecado da mentira é uma desgraça que não só destruiu a humanidade antiga, com o dilúvio que veio depois, mas também vai destruir com fogo a humanidade de hoje, lá mais para frente. As coisas estão indo tão mal, as pessoas são tão mentirosas, as pessoas enganam, são falsas, quase ninguém é sincero, e por causa disso, é um desses males horríveis que está gerando uma corrupção geral. Vamos continuar esta pregação no terceiro vídeo. Amém?